Então o tema da pregação hoje é o poder do Espírito Santo. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 39. Lucas, capítulo 1, verso 39. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Nos versículos anteriores, nós vimos duas aparições do anjo Gabriel. A primeira aparição aconteceu ali no templo, diante de Zacarias, o sacerdote. E Zacarias recebeu a notícia do anjo, de que sua esposa Isabel, que já era avançada em dias e estéril, teria um filho. E esse filho seria chamado João Batista. Depois então que o anjo aparece a Zacarias no templo, ele vai até Maria. E Maria então recebe a visita do anjo Gabriel também. E a notícia que o anjo Gabriel passa para ela é que ela geraria o Filho de Deus, o Messias prometido, o Filho de Davi. Então nós vemos aqui duas notícias maravilhosas. Dois milagres estavam ali acontecendo. Mas também temos aqui duas grandes responsabilidades para essas famílias, porque elas estariam incumbidas de gerar nessas duas crianças que iriam transformar a humanidade, toda a humanidade. Primeiro, veria ali João Batista preparando o caminho para o Messias, e o Filho de Deus então iria ali operar grandes sinais ali em Jerusalém. Então a Bíblia diz que Maria, após receber a visita e a saudação do anjo, ela ficou preocupada, como nós vimos na pregação anterior. Ela perturbou-se com aquela saudação. Maria, não temas. E ela ficou preocupada com aquela saudação e com o acontecimento em sua vida. E o anjo, nessa saudação, ele diz para Maria: olha, não temas, a sua prima Isabel, ela já é avançada em dias, mas ela recebeu uma graça da parte de Deus. Ela vai gerar também um filho. Então Maria, ouvindo a notícia do anjo, que o anjo havia aparecido também para a sua prima, Maria, diz o texto aqui no verso 39, que ela foi apressadamente à região montanhosa. Foi lá na casa de Isabel, saber o que o anjo falou para Isabel, como foi esse evento. Ela queria conversar com ela, então ela foi correndo apressadamente visitar sua prima Isabel. E esse encontro, o encontro dessas duas mulheres, vai trazer alegria a elas, paz e principalmente encorajamento. Pois o anjo havia dito a elas: não temam. Então elas precisavam ser encorajadas. E esse encontro então proporcionou esse momento marcante e impactante em suas vidas. E trouxe também encorajamento a elas. Então a primeira lição desse texto: devemos sempre manter a comunhão entre os irmãos. Se esse encontro não houvesse acontecido, elas não presenciariam esse momento impactante em suas vidas. Porque a Bíblia diz que quando Maria chegou ali na casa de Isabel e saudou Isabel, a Bíblia diz que João Batista, no ventre de Isabel, saltou de alegria. E Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E Maria também. Todos ali receberam a visitação agora do Espírito Santo. E Maria então até compõe um hino Magnificat de Maria. Então nós vemos que esse momento, esse encontro, essa comunhão proporcionou isso a essas duas mulheres e essas duas famílias. Imagine,
se você vivesse naqueles dias e você fosse vizinho de Maria e de José. E aí, Maria e José batem lá na sua casa e fazem um convite para você. Olha, eu estou para subir lá o Pico dos Marinhos, né? Para a gente entender que é uma região montanhosa, algo alto, difícil acesso. E ela convida você, estou para ir lá na casa da minha prima Isabel, você não quer ir comigo? Né, para nós encontrarmos com ela é uma bênção, vamos lá? E nós disséssemos para Maria, né, ou para José, eu não vou não. Isabel mora lá na montanha, lá no Pico dos Marinhos, eu vou ter que subir a pé. Sabe da coisa, eu vou nada, eu vou ficar aqui em casa, descansando, deitado, na rede, vou nada. Se nós respondêssemos isso e não fôssemos naquele dia, nós iríamos perder esse momento, né, marcante em toda a história da humanidade. Nós não presenciaríamos esse evento magnífico. Por quê? Porque nós não estaríamos em comunhão com eles, com aquelas famílias. Por isso, então, é importante esses momentos que passamos juntos com os irmãos. Podemos colher frutos maravilhosos em nossas vidas, quando nós estamos reunidos como igreja, quando estamos mantendo a comunhão com os irmãos. Deus pode manifestar a glória dele nesses momentos de comunhão. Parece que Maria aqui tinha dois sentimentos dentro de si. Preocupação, mas também alegria. Preocupação por quê? Porque ela estava ali com a responsabilidade de, né, criar o Salvador do mundo, o Messias prometido. Mas também alegria de receber essa honra, né, de gerar o Filho de Deus. Então Maria quer conversar com alguém, e ela encontra Isabel e começa a conversar. E demonstra sua alegria, compartilha a sua alegria. E essa alegria é compartilhada, é aumentada, é multiplicada, né? Pois alegrias compartilhadas poderão se tornar alegrias multiplicadas. Quando nós compartilhamos nossas alegrias com pessoas que nos amam de verdade, né? Não é qualquer pessoa, mas quando a gente compartilha as nossas vitórias, as nossas alegrias com quem nos amam de verdade, isso impacta a nossa vida. Nós ficamos alegres em compartilhar, mas também impacta a vida de quem está ouvindo. Às vezes, a pessoa talvez nem é crente, mas às vezes é seu pai, é sua mãe. Você traz uma notícia boa para o seu pai, para a sua mãe. Ô pai, estou entrando num emprego novo lá, vou ganhar bem, né? Vou poder ajudar aqui em casa. E ele vai estar alegre compartilhando com o pai essa bênção, e o pai também. Às vezes nem é crente, mas ele fica alegre, porque o pai ama, mesmo às vezes não sendo crente. Então, alegrias compartilhadas, né, tornam-se alegrias multiplicadas. Por isso que o cristão, ele não pode viver isolado, né? Comunhão com os irmãos, às vezes é um grande meio de graça. Muitas pessoas hoje, infelizmente, estão traumatizadas por se envolverem muito na igreja, e por conta disso, foram feridas, machucadas, às vezes até caluniadas. Mas nós não podemos deixar esses traumas nos afastar da comunhão da igreja, da comunhão com os irmãos. Porque nós somos o corpo de Cristo, e não existe um corpo se os membros estão separados. Não existe corpo de Cristo se a mão não está unida ao braço, se o pé não está unido ao pé. Então nós devemos, né, procurar estarmos juntos sempre que puder. Muitas vezes seremos encorajados, confortados e consolados com a presença dos irmãos, com os irmãos que têm a mesma fé que nós. Um exemplo disso foi o apóstolo Paulo. Paulo, por pregar o evangelho, por ser fiel a Deus, está lá na prisão. E Paulo, ele se sente consolado pelos irmãos que estavam ali com ele. Olha o que diz Colossenses 4:11. Os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Né? Lenitivo ali é um calmante, como se fosse um remédio. Estou tomando um calmante. Eles estão trazendo paz para mim. A presença deles, né, me consolam. Me consola. Então, muitas vezes seremos consolados pela presença dos irmãos. Por isso, sempre lembramos os irmãos, né? Para chegar às vezes um pouquinho mais cedo no culto, cumprimentar os irmãos, né, ter esse momento, né, acabar o culto, né, às vezes a gente já vai querer ir embora correndo, não, vamos ficar um pouco, vamos conversar com os irmãos, né, por isso que eu sempre trago uma garrafa de café, né,
Também para a gente tomar um café. Às vezes tem um bolinho, os irmãos trazem um, às vezes outro dia traz um biscoitinho. Um momento de comunhão, isso é importante. E Deus se agrada disso. Deus se agrada muito disso. Olha o que diz Malaquias 3,13. Olha o exemplo que aconteceu ali. Olha o que Deus diz ao povo. As vossas palavras foram hostis contra mim, diz o Senhor. Mas perguntais, o que falamos contra ti? Falastes que é inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos por ter cuidado em guardar os seus preceitos e por termos lamentado diante do Senhor dos exércitos? Pois agora consideramos felizes os orgulhosos, os que cometem maldades, prosperam, eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Eles estavam reclamando de Deus e aí abandonaram a comunhão da igreja, não que estavam querendo mais servir a Deus. E aí Deus, ele fala agora com um outro grupo de pessoas. Aí Deus diz, então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros. Eles estavam em união, eles temiam a Deus. Eles não estavam ali lançando palavras hostis a Deus. E o Senhor os ouviu, esses que estavam nessa comunhão, falando uns com os outros. Ouviu com atenção, e diante deles se escreveu um memorial para os que temiam o Senhor, para os que honraram o seu nome. E esses honraram o Senhor, continuaram na comunhão, não foram ingratos a Deus. E Deus se agradou dessas pessoas, desses irmãos, desse grupo de pessoas. Olha o que diz o Salmo 133, 2. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Repare aqui, é ali na comunhão que Deus ordena a bênção. Um exemplo disso aqui na igreja, o nosso irmão Levi hoje não está aqui, mas uma vez ele me contou que quando ele era de outra igreja, tinha um cooperador lá que fez um convite para ele, para participar de um evento de jovens. Porque o cooperador havia convidado todos os jovens, era um senhorzinho de idade, e nenhum jovem queria ir. O Levi falou que não estava querendo muito ir. Mas aí ele ficou com dó do cooperador, e Deus moveu ele para ir. E aí ele aceitou o convite e foi. O que aconteceu? Ele foi lá na comunhão, buscar Deus, junto com outros irmãos. E o que aconteceu? No dia que ele foi nesse evento, ele conheceu a sua esposa. Deus ordenou a bênção na vida do Levi, no momento da comunhão. A mesma coisa aconteceu com o nosso irmão Vitor. O ano passado, houve o retiro de jovens. Ele não estava querendo muito ir. O pai dele meio que deu uma forçada. Não, você tem que ir. Você vai sim. Mesmo que seja para você trabalhar lá. E aí ele foi. Obedeceu e foi. Chegou lá no evento dos jovens, ele conheceu também a sua esposa, na comunhão dos jovens, na comunhão dos irmãos. Deus ordenou a bênção, e hoje aí ele está casado, recebeu a bênção do Senhor. Ali receberam a bênção, suas esposas. Olha o que diz Provérbios 18, 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Provérbios 31, 10 vai dizer também, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de joias finas. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Então, é uma bênção ordenada de Deus. E esses irmãos foram abençoados. Uma vez também estávamos aqui na igreja e marcamos com os irmãos lá de Lorena para colocar essa barra aqui, do reto projetor. E aí eu combinei com ele, e falei para ele, vamos no sábado. Aí o pastor, ele fala sempre para a gente receber os irmãos, às vezes quer nos ajudar aqui. Aí fui lá, comprei um lanchinho lá, e aí a gente fez um lanchinho, estava numa comunhão assim, boa com os irmãos. E aí eu perguntei para o meu irmão, você trouxe a máquina de solda? Porque tinha que soldar ali a cantoneira ali. Aí o irmão, não, eu pensei que você tinha, você falou que você tinha a máquina de solda. Eu falei, não, eu até tenho, mas está lá em Lorena. Aí o que aconteceu? Liguei para o Leonardo, porque o Leonardo falou que o pai dele tinha máquina de solda. Aí, foi ver com o pai dele, a máquina de solda estava estragada. Só que o Leonardo estava lá no Senai, último dia de aula, no curso de solda. Você vê que Deus estava no controle de tudo. E nós estávamos aqui na comunhão. E aí,
O Leonardo conversou com o professor dele falou assim, eu estou com a minha máquina de solda aqui no carro. Fala lá para o pastor lá, fala lá para os irmãos da igreja, que a gente está terminando aqui, eu vou lá soldar para eles. Aí ele veio aqui, não cobrou nada, né? Trouxe o eletrodo, a máquina, soldou tudo e fez uma solda perfeita. Né? Então ele está na comunhão ali, Deus ordenou a bênção. Né? Deus, ele se agrada quando os seus filhos estão unidos no mesmo propósito. Nós sabemos que Deus faz quando e como quer, né? Aonde Ele quer, porque Ele é soberano. Mas se Deus se alegra em nos ver unidos, pode ter certeza que abençoados seremos nesses momentos, porque Deus se alegra. Né? Um pai que tem bastante filho, ele se alegra em ver os filhos, né? Brincando, os filhos unidos, ele se alegra. E assim Deus também se alegra em nos ver unidos. Segunda lição desse texto, elogie as pessoas. Verso 42. E exclamou em alta voz, aqui Isabel, né? Elogiando Maria, bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Isabel emite elogios à sua prima Maria. Nossa natureza caída é muito rápida em reconhecer os erros das pessoas e criticar os defeitos das pessoas. Mas ao invés disso, nós deveríamos procurar as qualidades das pessoas e elogiá-las, né? Parabenizá-las. Ao vermos, às vezes, um irmão crescendo na fé. Né? Às vezes a pessoa chega, nunca ouviu o Evangelho, está sendo impactada pelo Evangelho, e ela está vindo na igreja, né? Está fazendo ali, orando a Deus, está lendo a Bíblia, está buscando a Deus. Nós devemos incentivar. Ô irmão, que bênção. Né? Parabéns, né? Pela sua caminhada de fé, porque você tem aprendido mais da palavra de Deus, a sua perseverança. Né? Às vezes um irmão aprende a tocar um instrumento na igreja para servir. Devemos dizer, nossa, irmão, que bênção que você aprendeu, né? Continue assim. Às vezes também, não só na igreja, mas às vezes um irmão entra num emprego novo, né? Está lá ganhando um salário melhor. Ô irmão, que bênção, fiquei alegre por você. Né? Lógico que não pode ser falso, né? Deve ser verdadeiro aos nossos elogios. Não para agradar a pessoa, né? Sendo falso, mas tem que ser verdadeiro. Né? A pessoa às vezes troca de carro, compra um carro melhor. Você não tem que ficar com inveja, né? Você tem que ficar alegre que o irmão trocou de carro. Nossa, irmão, que benção, que carro bom, que legal, vai ser bom para a sua família. Né? Às vezes, agradecer a generosidade dos irmãos. Às vezes os irmãos trazem um bolo, né? Traz um biscoito, um refrigerante. Vamos ser gratos, né? Vamos elogiar. Nossa, irmão, que bom que você trouxe, né? Muito obrigado. E agradecer aos irmãos, porque aqui Isabel fez isso. Né? E isso é bom, nós somos cristãos, nós temos que cultivar isso. Ao invés de nós criticarmos, nós devemos parabenizar, né? Honrar as pessoas. E Isabel aqui, ela poderia, ao invés de elogiar, poderia criticar e sentir inveja de Maria. Pois a Bíblia diz que Isabel já era avançada em dias. Ela era uma senhora. E Maria era novinha. Né? É como se Isabel, as duas ficaram grávidas, mas Isabel ficou na sua velhice. E ao invés de elogiar, ela poderia dizer para Maria, ou para alguém, né? Eu tive que esperar tanto tempo para engravidar, sofri tanto, passei quase a minha vida toda querendo um filho, chorando, não consegui. E agora, essa novinha aí, já engravidou? Né? Nem casada já está grávida. Mas ela não fez isso. Ela, pelo contrário, ela elogiou, né, aquela jovem. Então, devemos também elogiar as pessoas, mesmo sabendo que você poderia fazer melhor do que a outra. Porque às vezes a pessoa faz algo que você faz. E você sabendo que poderia fazer melhor, você critica. E nós devemos elogiar. Porque às vezes aquela pessoa fez o melhor dela. Não chega aos pés do seu melhor. Mas nós devemos parabenizá-la, porque ela fez o seu melhor e ela fez para Deus. Devemos elogiar as pessoas, né? Coisa horrível é quando você convida, às vezes, um pedreiro para fazer orçamento na sua casa. Aí,
o pedreiro começa a ver o serviço do outro pedreiro que veio antes, né? Aí começa a colocar defeito. Olha aqui, as paredes estão tortas, o reboco tá ruim, né? O teto está caindo, a coluna está torta. Começa a colocar um monte de defeito, né, no trabalho do outro, né? Isso é horrível. Isso é um cristão, né, que é pedreiro, ele não pode agir dessa maneira, né? Pode ser que às vezes o dele esteja melhor, o trabalho dele é melhor, né? Mas o outro fez. Deus abençoou o outro daquele jeito, ele é daquele jeito, né? Nós não devemos ficar criticando. Interessante é que Isabel também era de uma geração diferente da geração de Maria. Havia uma distância gigantesca de idades. Uma era senhora e a outra era, né, ali novinha, uma jovem. E isso não impediu a comunhão das duas. No mundo em que vivemos, há um abismo entre gerações. Os mais jovens desprezam tudo dos mais velhos. E muitos que são velhos não estão abertos a aprender coisas novas dessa nova geração. Mas nós cristãos não devemos ser diferentes. Nós não podemos cultivar esse abismo que há entre gerações, porque somos o corpo de Cristo e cada parte do corpo é importante. Nós devemos ser diferentes do mundo. Maria e Isabel foram diferentes. Esse abismo de gerações não impediu a comunhão das duas. E nós também devemos lutar para isso. Nós devemos, cultivar esse respeito, esse amor, essa comunhão com os irmãos. Aquele que é mais velho com o mais novo e o mais novo com o mais velho. Terceira lição desse texto. Terceira e última, mas aqui eu vou ficar mais tempo neste princípio. O texto diz aqui que João Batista foi cheio do Espírito Santo, Isabel foi cheia do Espírito Santo e Maria também foi cheia do Espírito Santo. As três pessoas foram visitadas pelo Espírito Santo. Então, como que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento e como que o Espírito Santo age hoje? É isso que nós iremos ver. Aqui, Maria, Isabel e João Batista, eles estavam ainda na antiga aliança. E entender a atuação do Espírito Santo é entender o nosso relacionamento com Deus. Entender o Espírito Santo e como ele agia tem implicações diretas em nossa vida. O reverendo Augusto Nicodemos, ele disse: o movimento pentecostal, iniciado no início do século passado nos Estados Unidos, trouxe uma interpretação diferente daquela dada ao longo de 2000 anos de história da igreja. O que muitas pessoas hoje aprenderam sobre o Espírito Santo, às vezes pode estar influenciado pelo movimento pentecostal. Só que nós entendemos que a interpretação sobre o Espírito Santo dos pentecostais está totalmente errada. E essa interpretação e esse movimento pentecostal, ele é novo. Ele surgiu ali em 1906, na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos. E eles trazem agora uma nova interpretação a respeito do Espírito Santo, diferente da história da igreja, que já havia ali 2000 anos, aproximadamente. 1900 anos de igreja. E eles trazem uma nova interpretação sobre o Espírito Santo. E hoje nós vivemos nesse contexto. A maioria das igrejas evangélicas são pentecostais. E às vezes nós fomos influenciados e aprendemos de forma errada. O Espírito Santo, ele sempre agiu na vida do povo. Sempre. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. E qual que é a crença pentecostal propagada por aí? Antes do dia de Pentecostes, o Espírito Santo não tinha vindo. E o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele vinha e saía das pessoas, mas ele não residia. Isso que é propagado no meio pentecostal. E eles dizem também que o Espírito Santo só atuava na vida de reis, juízes, profetas e sacerdotes. Mas essa interpretação pentecostal está errada. Pois o texto, ao qual acabamos de ler, diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo. E Isabel não era sacerdotisa, Isabel não era profetisa, Isabel não era juíza e nem rainha. Ela era apenas uma simples dona de casa. E ela foi cheia do Espírito Santo. E isso aconteceu antes do dia de Pentecostes. Estava na antiga aliança. Nós acreditamos que o Espírito Santo,
ele atuava de formas diferentes na vida das pessoas, no Antigo e no Novo Testamento. Deus utilizava o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele capacitava as pessoas no Antigo Testamento, e capacita hoje, e também regenerava as pessoas no Antigo Testamento e também nos regenera hoje. Então, há duas atuações do Espírito Santo: a atuação capacitadora e a atuação regeneradora. A primeira atuação, capacitadora, é onde o Espírito Santo atuava na vida de algumas pessoas para capacitá-los com poder, então poderem fazer a obra de Deus. Essa atuação não era para salvar a pessoa, mas para usar aquela pessoa para fazer a obra de Deus. O Espírito Santo capacitou o rei Davi para derrubar Golias, né? Ali ser rei de Israel. O Espírito Santo capacitou o rei Saul. O Espírito Santo capacitou Sansão. Você se lembra de Sansão? Ele tinha uma força, né, gigantesca. Ele matou vários homens com uma queixada de jumento. Ele pegou as portas de uma cidade e levantou, saiu andando com ela. Tudo poder do Espírito Santo, capacitação do Espírito Santo. Não só sobre esses homens, mas sobre os profetas, sacerdotes. Todos, né, tinham essa capacitação para fazer a obra de Deus. Lá em Joel capítulo 2, verso 28, vai dizer que depois da vinda do Messias, depois do dia do Senhor, essa capacitação seria derramada sobre todas as pessoas, não só sobre algumas, mas sobre todos, os jovens, adultos, velhos. Eles profetizariam, teriam sonhos, seriam capacitados pelo Espírito Santo, todos, não agora só os reis, os profetas, né, os sacerdotes, ou algumas pessoas como Isabel, Maria, mas todos iriam ser capacitados pelo Espírito Santo. Lá em Atos 1:8, Jesus ele diz: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de salvação, não, de poder, né, para vocês então pregar o Evangelho. Então essa é a atuação capacitadora do Espírito Santo. Então no Espírito Santo, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha com poder para fazer a obra, né, sobre algumas pessoas. Agora no Novo Testamento, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo, né, vem com poder sobre todos, cumprindo-se então a profecia de Joel capítulo 2. A segunda atuação do Espírito Santo é a atuação regeneradora. A atuação regeneradora é diferente da atuação capacitadora. No Antigo Testamento, o Espírito Santo atuava também de forma salvífica nas pessoas, né? Nos que se arrependiam dos seus pecados e criam que o Messias viria. No Novo Testamento, a mesma coisa. O Espírito Santo atua de forma salvífica nas pessoas, nos que se arrependem dos seus pecados e creem que o Messias já veio. Por quê? Porque ninguém pode ser salvo sem o Espírito Santo. Não pode. Romanos 8:9 vai dizer: se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Lá em João 3:5 vai dizer: Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então dizer que no Antigo Testamento, como os pentecostais dizem, que Deus não havia habitado nas pessoas, que ele entrava e saía, é um absurdo. É dizer que Abraão, que foi o pai da fé, creu em Deus sem o Espírito Santo. É um absurdo. Como Jesus já disse, sem mim nada podeis fazer. Qual que é o problema dessa interpretação? O problema é que significa dizer que as pessoas oravam sem o Espírito Santo. As pessoas faziam o bem sem o Espírito Santo. As pessoas amavam sem o Espírito Santo. Isso é loucura. Porque Gálatas 5:22 vai dizer que o fruto do Espírito é amor. Só ama de verdade aquele que tem o Espírito Santo. Jesus disse lá em João 15:15, sem mim nada podeis fazer. Então não podemos fazer o bem, fazer a obra de Deus, amar como Deus exige sem o Espírito Santo. Não podemos ser salvos sem o Espírito Santo. Não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. Você só vem aqui cultuar a Deus porque você é convencido pelo Espírito Santo.
Você só sai da sua casa porque o Espírito Santo te traz aqui. Você só ora a Deus, só lê a Bíblia porque o Espírito Santo te incomoda a ler, porque você é iluminado pelo Espírito Santo. Você só vive em santidade e obediência a Deus por causa do Espírito Santo. E é uma questão de lógica. Se gente no passado não tinha o Espírito Santo e era salvo, hoje também acontece. Então quer dizer que alguém pode ser salvo sem o Espírito Santo. Então quer dizer que alguém que nem conhece Jesus pode ser salvo, né? Muitas pessoas dizem, a minha avó, ela não é crente, não é cristã, mas ela é muito gente boa, ela vai para o céu. Ou seja, então você não precisa de Jesus. Você pode entrar no céu pelos seus méritos. Né? Isso não tem base bíblica nenhuma. E muitos evangélicos defendem essa doutrina. Que no Antigo Testamento, as pessoas criam em Deus sem o Espírito Santo. Não, sem o Espírito Santo, ninguém é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Nós só somos salvos porque recebemos o Espírito Santo. Outro argumento, né, do movimento pentecostal. Há relatos no Espírito Santo de o Espírito Santo entrar e sair das pessoas. Davi disse isso, né? Não retire de mim o teu Espírito. Saul também, a gente vê que o Espírito Santo saiu dele, do rei Saul, e depois um espírito maligno, né, ali tomou conta da vida de Saul, foi para atormentar Saul. É só nós fazermos a distinção entre ação salvadora e ação capacitadora, como eu acabei de dizer. As duas atuações do Espírito Santo. Quando Davi ele orou a Deus assim, Senhor, não retire de mim o teu Espírito, o que Davi estava dizendo? Senhor, não tire a capacitação do Espírito Santo sobre a minha vida para ser rei. Não faça a mesma coisa que aconteceu com o rei Saul, onde o Espírito Santo se afastou de Saul e veio um espírito maligno para atormentar Saul. Senhor, não deixe isso acontecer comigo, mas que o teu Espírito Santo continue sobre mim para governar Israel. Não tire essa capacitação. A mesma coisa aconteceu na vida de Sansão. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apartou de Sansão. Isso não quer dizer que Sansão perdeu a salvação, mas Sansão perdeu a força, perdeu a capacitação. Tanto que depois que ele perdeu o poder do Espírito Santo, ele foi capturado pelos inimigos. A mesma coisa na vida de Saul. Saul não era crente, mas ele tinha o Espírito Santo que o capacitava a ser rei. Mas ele entristeceu o Espírito Santo se afastou dele, então ele ali fez, né, um monte de bobagem. E o Espírito Santo, talvez você não saiba, mas o Espírito Santo atua até na vida dos ímpios. Como assim? O Espírito Santo capacitou Judas. O Espírito Santo não salvou Judas, não agiu de forma salvífica, mas o Espírito Santo usou Judas, né, para fazer a obra de Deus, porque Jesus, em um certo momento, ele chamou os discípulos e disse, vão pelas ruas orar para expulsar os demônios, curar, libertar. E Judas estava no meio. Judas fez sinais, Judas foi capacitado pelo Espírito Santo e fez a obra de Deus, mas não era crente. A Bíblia diz também que no Antigo Testamento tinha um homem chamado Balaão. Ele era um charlatão da fé. Ele ganhava dinheiro para amaldiçoar ou abençoar um povo. E os inimigos de Israel deram ali, né, dinheiro, uma quantia para Balaão, bens para Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus. E aí Balaão foi lá para amaldiçoar o povo de Deus, mas aí Deus não deixou, e o Espírito Santo usou Balaão para abençoar o povo de Israel. Fez o contrário. Então o Espírito Santo atua até na vida dos ímpios. E quando então recebemos o Espírito Santo de Deus? Quando somos batizados no Espírito Santo? Quando nós nos convertermos. No dia da nossa conversão é que somos batizados no Espírito Santo. Não é uma experiência posterior, como dizem os pentecostais, que você tem que crer em Cristo e depois buscar o batismo no Espírito Santo, o batismo com fogo. Né? Nós entendemos que esse batismo com fogo, ele não é como os pentecostais dizem, é um revestimento de poder. Não, esse batismo com fogo tem a ver com juízo. Né? Com juízo, não com revestimento de poder. Então nós entendemos que só há um batismo, e esse batismo acontece no dia da conversão. Atos 2:38 vai dizer,
Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um vos seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. No dia da sua conversão, no dia do arrependimento. Depois que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, somos selados pelo Espírito Santo de Deus, o que nós precisamos fazer então? Agora nós precisamos buscarmos sermos cheios do Espírito Santo. Buscarmos o Espírito Santo para sermos capacitados a fazer a obra de Deus. Efésios 5,18 vai dizer: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É o mandamento. Às vezes nós condenamos, né, o beberrão. A Bíblia diz que o beberrão não vai entrar no reino dos céus. Você está em pecado. É verdade. Mas nós negligenciamos a segunda parte aqui do mandamento. Enchei-vos. É constante. O cristão ele deve a todo momento ser cheio do Espírito Santo. Buscar ser cheio. É um mandamento. Não é uma opção. O cristão ele tem a ordem. Enchei-vos do Espírito Santo constantemente. E aqui Paulo ele vai dizer como devemos ser cheios do Espírito Santo, né? O modo como. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, né? Cultivando um coração grato a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui, Paulo ele dá vários detalhes, né, de como ser cheio do Espírito Santo. Só que o texto não para aí. Se você ler lá na sua casa com mais calma, você vai ver que o texto continua. Como sermos cheios do Espírito Santo? Aí Paulo vai dizendo, vai dizer, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Seja submissa ao seu marido. Mulher que não é submissa ao marido, ela é tola, ela não está sendo cheia do Espírito Santo e ela destrói a sua própria casa. Mas a mulher que obedece os mandamentos do Senhor, né, é submissa ao marido, ela faz tudo para auxiliar o marido, ela vai edificar a sua casa, vai ser uma mulher sábia. E aí continua, Paulo dizendo, a ordem para ser cheio do Espírito Santo, a mulher tem que agir dessa maneira. E para o homem também ser cheio do Espírito Santo, vai dizer, maridos, amem as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Se você trata a sua esposa de qualquer jeito, você pode rodar, pular na igreja, né? Fazer aviãozinho, sair correndo. Você não é cheio do Espírito Santo. Porque você não trata a sua esposa como Cristo amou a igreja. Por isso que sempre devemos avaliar o nosso casamento. Será que eu tenho tratado a minha esposa como Cristo amou a igreja? Será que essa atitude que eu estou tendo, Cristo teria com a igreja? Se você não tem agido dessa maneira, né? Se arrependa hoje, mude. Lembre-se disso. O dia que você fizer algo, a sua esposa não gostou, será que Cristo faria isso? Né? Porque essa é a ordem. Seja cheio do Espírito Santo. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E qual que é a implicação de tudo isso? De nós entendermos a atuação do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Isso implica na nossa vida. Muito. O poder do Espírito Santo, ele vem para realizar a sua obra e glorificar o Senhor. Quando nós entendemos o poder que o Espírito Santo tem em nossas vidas, nós vemos que a nossa vida pode glorificar a Deus. Nós vemos um exemplo disso lá em Atos 2, onde diz que o Espírito Santo veio com poder sobre a vida daqueles pescadores galileus. O dia do Pentecostes, está lá, homens iletrados, talvez não sabiam nem falar o aramaico direito. E agora eles estavam cheios do poder de Deus, falando em outros idiomas, e as pessoas estavam ouvindo das grandezas de Deus. Lá em Atos 2 vai dizer que era no dia da festa de Pentecostes. No dia da festa de Pentecostes, vinham os judeus, os israelitas, de todo o mundo, para cultuar a Deus, lá em Jerusalém. E eles haviam nascido, né, em outras regiões, haviam aprendido uma outra língua, e agora está lá, aqueles pescadores iletrados, falando na língua deles, né? Não tinha KNN, não tinha CNA, não tinha cursinho de inglês, e eles estavam lá cheios do poder de Deus, pregando e falando no idioma deles. Por que é idioma? O texto é claro, vai dizer, eles falam na nossa língua materna. E outra, o texto também diz assim lá em Atos 2, ouvimos falar das grandezas de Deus na nossa língua materna. 2 vezes. 2 vezes. Se eles estivessem falando uma língua que ninguém entende,
eles não diriam, né? Ouvimos falar das grandezas de Deus. Então nós entendemos que Atos 2 foi ali um revestimento de poder, isso glorificou a Deus. Por quê? Porque aqueles homens pescadores pregaram e 3.000 almas se converteram ao Senhor. O nome de Deus foi glorificado. Agora eu te pergunto, se nós não entendermos a atuação do Espírito Santo direito, aí a gente está numa igreja que ensina tudo errado, o que é o Espírito Santo. Aí está lá as pessoas imitando o animal, a unção dos 4 seres. Aí um imita o leão, imita a águia, o urso, imita um monte de bicho. Isso glorifica a Deus? Não glorifica. Aí está lá, a pessoa cai no chão, rola, fala uma língua que ninguém entende, as pessoas entram e acham que o povo é maluco. Isso glorifica a Deus? Não glorifica a Deus em nada. Pelo contrário, envergonha o nome de Deus. Envergonha, né? Faz o Espírito Santo se parecer ridículo. O Espírito Santo, pelo contrário, ele veio para restaurar o homem, não para nos rebaixar. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não à imagem e semelhança dos animais, né? Para nos parecermos com um bicho, com pessoas que estão embriagadas. Não. Então o Espírito Santo ele vem para nos fazer andar em novidade de vida, a viver uma vida reta, justa diante de Deus. Não para cair, babar, rolar, fazer um monte de bizarrice que a gente vê nas igrejas. O camarada sobe a pilaça da igreja, começa a fazer metralhadora, começa a rodar igual um peão, né? Faz aviãozinho, faz um monte de coisa. Se essas pessoas que caem no chão levantassem transformadas, glória a Deus, mas não é isso que nós vemos. Nós vemos a pessoa lá, achando que é espiritual, fazendo um monte de coisa maluca, e aí você vai ver o dia a dia da pessoa. Ela é caloteira, trata mal a esposa, desonesto, dá um mau testemunho, né, diante da sociedade, até diante da igreja. Essas pessoas não estão cheias do Espírito Santo. O que estão nelas é um outro espírito. É o espírito do erro, é o espírito do engano. O que glorifica a Deus é mudança de vida. São pessoas que viviam indo no bar e agora vivem indo à igreja. Espírito Santo é mudança de vida. São pessoas que se prostituíam e agora são fiéis à sua família. Espírito Santo, a pessoa cheia do Espírito Santo, é aquelas que mudam de vida, pessoas que eram desonestas e hoje se tornaram honestas. O Espírito Santo é Deus. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está cheia dos atributos de Deus. Deus é amor. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai amar as pessoas, ela vai amar a Deus. O Espírito Santo é Deus, Deus é justiça. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ama as coisas corretas, as coisas justas. Ela fica indignada com a injustiça. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é cheia de misericórdia, porque Deus é misericordioso. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem esses atributos de Deus, né, evidenciados em sua vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Então, rodar, pular, gritar, falar uma língua que ninguém entende, isso não é ser cheio do Espírito, não é evidência de ser cheio do Espírito Santo. Mas é quem tem uma vida transformada. O Espírito Santo ele veio sobre a vida de João Batista. E João Batista, né, foi uma bênção, pregou com ousadia. O Espírito Santo veio sobre a vida dos apóstolos, sobre os discípulos, sobre Sansão, sobre Moisés. Né, tudo homens de Deus que fizeram a obra de Deus e glorificaram o nome de Deus. Então, em Joel vai dizer então que todos agora são revestidos de poder, né? Por isso que precisamos buscar constantemente ser cheio do Espírito Santo, para nós também fazermos a obra de Deus. E aqui para encerrarmos, versos 44. Ela exclama em alta voz, e a criança se enche de alegria. O Espírito Santo, quando nos move, ele pode mexer com as nossas emoções. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, às vezes nós nos sentimos emocionados. Às vezes nós choramos, às vezes o nosso coração palpita mais forte. Você se lembra? Quando Jesus, depois que morreu na cruz do Calvário, e ele ressuscita, mas ainda ele não havia aparecido para muitas pessoas, está lá 2 discípulos, cabisbaixos, tristes, andando no caminho de Emaús. E aí Jesus aparece ressurreto para eles, eles não percebem que era Jesus que estava andando com eles, mas aí Jesus começa a falar, né, o ocorrido, o que havia acontecido. E a Bíblia diz que o coração deles começou a arder, eles começaram a se sentirem diferentes,
E aí Jesus, ele desaparece e eles falam, nossa, quando ele falava conosco, o nosso coração, né, estava ardendo, assim como o nosso mestre falava conosco. E aí eles começaram a ligar as coisas, que era o próprio Jesus que estava com eles. Então, quando nós somos impactados pelo poder do Evangelho, pelo Espírito Santo, isso mexe com as nossas emoções. Mas nós não devemos ser reféns do emocionalismo. Porque muitas pessoas dizem, né? Se eu vou a uma igreja e eu não sinto nada, Deus não está lá. Para ela, todo culto ela tem que sentir algo. Senão Deus não está lá. Ela volta para casa e diz, né? Voltei para o culto vazio. Aí você pergunta para a pessoa, por quê? O que foi pregado lá é bíblico ou é herético? Não é bíblico. E o louvor? É bíblico ou não é? Estava adorando a Deus ou não? Não, estava adorando a Deus. Então por quê? Por que que você saiu vazio? Ah, eu não senti nada. Eu não senti nada. A espiritualidade dessa pessoa é baseada em sensações. Só que se você for num show, numa orquestra, né, se é uma música que você gosta, às vezes você se sente arrepiado. Você vê umas pessoas, né, esses concursos de canções, né, de pessoas que cantam bem, você vê às vezes uma criança cantando lá, você se emociona, né? A voz bonita, você sente emoção, você sente algo também. Então nós não devemos ser reféns das emoções. Né? Às vezes você vai vir para o culto e você não vai sentir nada, mas isso não quer dizer que Deus não estava ali. Às vezes Deus está ali sim, está te instruindo na verdade, você está aprendendo, isso vai gerar frutos na sua vida. Você não pode ser refém das emoções. Às vezes nós sentiremos, às vezes não. Mas louvado seja o nome do Senhor. Às vezes Deus vai nos visitar de uma maneira especial, às vezes não. Às vezes Ele quer apenas que nós, né, aprendemos aquele ensinamento e aplicamos durante o dia, durante a semana, durante o mês, para o resto da nossa vida. Então nós não devemos ser reféns do emocionalismo. Porém, também devemos tomar cuidado com outro extremo. É o que acontece com muitos reformados. Nós devemos tomar cuidado para não sermos secos demais. Por conta dos excessos, né, do emocionalismo vazio que acontece em muitas igrejas, onde que as igrejas trabalham em cima da emoção das pessoas, às vezes o reformado ele vai para um outro extremo. Ele entende que emoção é pecado. Aí você vai às vezes em uma igreja reformada, você não pode levantar a mão, você não pode dar um glória a Deus, você não pode chorar, né, você não pode se expressar, você fica igual um robô. Né? Uma vez eu fui numa igreja aí, reformada, bastante conhecida, chegou lá, eu não sabia que era daquele jeito, aí daqui a pouco eu estava tocando um louvor lá, e parou o louvor assim, eu dei um glória a Deus, aí todo mundo ficou olhando para mim assim, parecia um ET lá, aí eu fiquei com vergonha, né? Falei, não, vou dar um glória a Deus bem baixinho, né? Então nós não podemos combater um extremo com o outro, o falso emocionalismo com, né, emoção nenhuma. Nós não podemos ser deformados. É o que nós vemos muito por aí. Então não se preocupe com sentir, mas em crer no que a palavra de Deus afirma. Às vezes Deus vai te visitar de uma maneira especial no culto. Às vezes você vai ouvir uma mensagem, né, e vai ser impactada. Às vezes você não vai sentir nada, mas Deus estava lá. Deus estava falando com você. E quando oramos, cantamos, ouvimos ou lemos a palavra de Deus, pode saber, você está sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Né? Que nós possamos a cada dia sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Isso transforma a nossa vida. Quando entendemos essas doutrinas, quem é o Espírito Santo, como ele age, isso transforma o nosso dia a dia. Né? Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. Lembre-se do que eu disse no começo também. Né? Eu foquei aqui mais no Espírito Santo, de como que ele atua e como que isso implica em nossas vidas. Mas também lembre-se do que eu disse no início. Se lembra aí o que eu disse no início? Elogie as pessoas, né? Ao invés de ficar criticando, procure as qualidades, não os erros, as falhas. Foque nas qualidades das pessoas. E quando possível, né, elogie. E também devemos sempre manter a comunhão entre os irmãos. É na comunhão que às vezes Deus ele demonstra o seu poder, né? Ali que ele ordena às vezes a